Olá! Nessa videoaula, o meu objetivo é falar com você a respeito da fisiologia do estômago. Vamos entender quais são as funções do estômago no processo digestivo. Não se esqueça que, além de assistir essa videoaula, é fundamental que você consulte as referências, estude, se aprofunde e, em caso de dúvidas, é só entrar em contato. Então vamos começar localizando o estômago. Essa é uma imagem que mostra o sistema digestório, os principais órgãos do sistema digestório. E aí nós temos aqui o estômago, mostrando a sua morfologia externa. Não vamos nos esquecer que o estômago, ele continua após o esôfago, então eu tenho aqui esôfago, o estômago e depois o estômago do acesso ao duodeno. Só para a gente lembrar, já vimos isso numa outra videoaula. O alimento é mastigado, sofre ação de enzimas da saliva, principalmente a amilase salivar. Ele é deglutido. Houve digestão mecânica e um início de digestão química. O que é uma coisa bem interessante? A amilase salivar, ela funciona apenas no pH da boca, que é um pH básico se eu compará-lo com o pH do estômago, que é um pH extremamente alto. Quando você mastiga, a amilase faz efeito, mas ela tem um efeito muito breve, né? Porque o alimento fica pouco tempo na boca. Então você deglute, houve uma digestão mecânica, o esôfago e a orofaringe basicamente fazem uma função de condutância, de condução do alimento. O alimento chega então ao estômago. Tudo bem? O que eu não vou avaliar nessa aula é toda essa dinâmica de ondas elétricas que são geradas, eu vou comentar rapidamente, e de ondas contrácteis que são geradas quando eu começo o processo de digestão durante a mastigação. Importante destacar que o alimento na boca vai gerar uma série de estímulos para os receptores da mucosa oral, que são inúmeros. Esses estímulos vão ser enviados ao sistema nervoso central e vão participar de uma série de reflexos que tem a ver com o processo digestivo. Só um exemplo. Só o fato de colocar o alimento na boca estimula automaticamente a salivação. Mas o fato de colocar o alimento na boca e mastigar estimula não só receptores da mucosa oral, mas também receptores, por exemplo, da articulação temporomandibular, que vão captar a abertura e o fechamento da boca e que vão desencadear reflexos no estômago, que eu vou citar em seguida. O que chega ao estômago? É o bolo alimentar. Num primeiro momento, para facilitar nossa compreensão, eu vou dizer que o estômago está em repouso. Está em jejum, você teve fome, comeu, o estômago está em repouso no primeiro momento. Essa mastigação e deglutição vai gerar estímulos que vão fazer a motilidade do estômago mudar. Então o estômago começa a ter ondas de contração, que são desencadeadas por esses estímulos, reflexos, como consequência dos estímulos orais, são reflexos. Tá certo? E vamos ver o que acontece então dentro do estômago. O estômago é um órgão que eu posso dizer que ele tem 3 tipos de função. Ele tem uma ampla função endócrina, e aí eu peço que você consulte as referências porque eu não vou me aprofundar nesse assunto. Mas ele libera hormônios, como por exemplo a gastrina, que vão participar do processo digestivo, mas hoje em dia tem um campo vasto de estudo que mostra que hormônios secretados pelo estômago têm efeitos até no sistema nervoso central. Então eu só vou citar isso, não é o foco dessa aula. Nessa aula o nosso foco vai ser discutir a função digestiva e uma outra função que é a função de armazenamento. Quando nós falamos da função digestiva, a função digestiva do estômago depende da produção de suco gástrico. Então, na verdade, é o papel de glândula exócrina do estômago que eu estou me referindo. O que é o suco gástrico? Aí depende do critério do autor. A maioria dos autores diz que o suco gástrico é uma mistura de secreções que tem função digestiva. Logo, o suco gástrico é basicamente formado por pepsinogênio e HCl. Aqui eu estou simplificando, consulte as referências porque há outras enzimas produzidas, mas esses são os principais componentes. Pepsinogênio e ácido clorídrico. O ácido clorídrico, ele vai causar a acidificação do meio gástrico, do meio intragástrico. E o pH do estômago pode ficar extremamente ácido, ao redor de 2, em certas condições até menos. O pepsinogênio é uma enzima proteolítica. E toda vez que você vê alguma coisa que termina em ênio, eu estou falando da forma inativa. Então, pepsinogênio é uma endopeptidase, é uma enzima que quebra ligações peptídicas, então vai digerir proteínas. O estômago tem uma ampla função de digestão de proteínas. Mas ele vai digerir proteínas quebrando no meio. Então o que ele vai fazer? Ele vai pegar uma proteína, vai quebrar no meio. Então ele vai quebrar em 2
essa 2 em 4. Mas ele não chega a extrair aminoácidos. 80% da digestão das proteínas é feita no estômago. Só que ela não é uma digestão que chega a aminoácidos. Ela faz com que as proteínas sejam quebradas em pequenos peptídeos. O pepsinogênio é a forma inativa e o HCl. Perfeito. Então, suco gástrico é basicamente uma solução de pepsinogênio e HCl produzido por glândulas que estão na mucosa gástrica. Mas também existe produção de muco e bicarbonato, que tem uma função protetora. Eu também não vou abordar isso em detalhes aqui, peço que você consulte as referências, mas o muco e o bicarbonato, também secretados pela mucosa gástrica, vão formar uma camada de proteção contra os efeitos do ácido, que é secretado na luz do estômago. Então o ácido jorra para a luz do estômago. Quando ele volta para tentar agir na mucosa, ela está protegida por muco e bicarbonato. O H+, que cai no muco, ele é neutralizado por esse bicarbonato. Importante que esse bicarbonato não jorra para dentro do conteúdo gástrico. Ele fica misturado com o muco, recobrindo a superfície do estômago. Tudo bem? Muito bem. E aqui nós temos uma imagem do estômago. Vamos olhar com mais detalhe para o seu interior para entender a mucosa gástrica e a sua função. Então, o que eu vou mostrar agora? Que diferentes regiões do estômago têm diferentes tipos, têm diferentes histologias, diferentes quantidades e tipos de células pépticas, de glândulas pépticas, que são as glândulas que produzem o suco gástrico. Então, região da cárdia ou cardes é uma região que não tem função digestiva. É uma região de transição, na verdade. Logo, o que vai acontecer ali? Se a gente observar, a quantidade de glândulas pépticas ela é pequena. São glândulas que não são muito desenvolvidas. Basicamente, não tem uma função de secreção de suco gástrico relevante. Já se observar o corpo, que tem uma ampla função de armazenamento, que a gente vai ver depois, mas também uma função de secreção de suco gástrico, ali eu tenho glândulas pépticas muito mais complexas, com ductos muito mais amplos, o que mostra que são glândulas desenvolvidas. Enquanto que na região do antro, que também é muito relevante, não só na produção de secreções gástricas com função enzimática, mas também secreção de hormônios, que vão participar da regulação do esvaziamento gastroduodenal, que é tema de outra videoaula, ali eu também tenho glândulas pépticas bastante desenvolvidas. Tá certo? Perfeito. Então aqui temos uma glândula péptica e outros tipos celulares que vão secretar. Dentro da glândula eu também tenho células que secretam muco e bicarbonato. Agora, se a gente olhar num detalhe, o que é importante? Em diferentes regiões do estômago, então aqui eu tenho o esquema de uma glândula péptica, mostrando que há diferentes tipos celulares. Cada tipo celular é responsável por um tipo diferente de secreção. A maioria são glândulas secretoras. Estas células vão secretar diferentes substâncias. Em diferentes glândulas pépticas, em diferentes regiões do estômago, eu tenho uma constituição histológica da glândula diferente. Então, há regiões onde eu tenho mais um tipo celular, que é chamado de célula parietal ou oxíntica. Há regiões onde eu tenho mais um tipo celular, na glândula péptica, chamado de célula principal. Então, a composição das glândulas pépticas também varia em diferentes regiões do estômago. E aqui uma glândula péptica. Vai nos interessar dois tipos celulares que estão aí destacados. As células parietais ou oxínticas e as células principais. Porque as células oxínticas vão secretar ácido clorídrico e as células principais vão secretar o pepsinogênio. Então, por isso que eu destaco esses dois tipos celulares. Consulte as referências para saber a respeito dos outros tipos celulares. Tá certo? Muito bem. O que nós temos então? O HCl, que é secretado pelo suco gástrico, pelas células parietais ou oxínticas, como ele é um ácido e eu estou ali no meio aquoso, ele vai se dissociar. É um ácido forte. Então ele vai se dissociar em H+ e Cl-. Esse H+ vai favorecer um pH, que é o pH adequado para que ocorram os processos digestivos. É importante que esse HCl tenha uma função bactericida. Porque se a gente parar para pensar, agora o que está ali no bolo alimentar vai ser digerido e posteriormente absorvido. Então, a presença de HCl tem uma função protetora também para que não passem micro-organismos para outras regiões do tubo digestivo. Claro que há micro-organismos adaptados para sobreviver a esse pH ácido,
mas a maioria acaba morrendo ali. Outra coisa importante, não esqueça que as proteínas que vão ser digeridas no estômago, muitas delas têm estrutura quaternária. Então eu peço que você consulte as referências para ver o que é isso. Ou seja, elas têm formas complexas. A proteína precisa ser desnaturada, ela precisa perder a sua forma quaternária, a sua forma terciária para poder expor as ligações peptídicas, pois só aí o pepsinogênio consegue agir. Então o HCl também vai participar do processo de desnaturação das proteínas para favorecer a digestão posterior. E fundamental, lembra que o que é secretado pelas células principais é o pepsinogênio. É uma enzima que quebra a ligação peptídica, uma endopeptidase inativa, que precisa ser ativado a pepsina. A pepsina é que é a enzima de verdade. Quem ativa o pepsinogênio e faz virar pepsina? Na verdade é o hidrogênio, é o HCl. Então é como se o HCl quebrasse um pedaço do pepsinogênio e aí ele fica ativo. Então outro papel fundamental do HCl é ativar o pepsinogênio para que vire pepsina. Perfeito. E aqui, só para representar, nós temos um corte histológico da mucosa gástrica, veja as dobraduras, as glândulas pépticas. E aqui você tem em escuro coloração que mostra grânulos de secreção. E essa secreção vai ser, então, depositada, que é o suco gástrico, vai ser lançada no interior da cavidade gástrica. Perfeito. Antes de eu prosseguir, só citar uma coisa. A absorção intestinal, que nós estudamos, vamos ver em outra videoaula, há uma videoaula que mostra uma visão geral da fisiologia do tubo digestivo. O que vai acontecer? A absorção acontece no intestino delgado, que vem depois do estômago, principalmente no duodeno. Ali que acontece a absorção de nutrientes. Por quê? Na mucosa gástrica, como ela é muito vascularizada, pode haver absorção de outras substâncias? Pode, mas não de nutrientes. Tudo bem? O que vai ser absorvido ali? Medicamentos. Então a farmacologia vai falar disso depois, mas há absorção de certos medicamentos na mucosa gástrica, assim como também há na mucosa oral. Só um detalhe que vale a pena considerar. Aqui o que eu estou mostrando? Uma glândula péptica. E aí eu tenho em destaque células oxínticas. Se a gente olhar para uma célula oxíntica, ela é que secreta HCl. Quais são os estímulos para a secreção de HCl? 3 são os estímulos. Eu tenho o estímulo de um hormônio chamado gastrina, e eu tenho o estímulo da acetilcolina. A gastrina é um hormônio que a gente vai ver que situação que ele é produzido. A gastrina é um hormônio, a acetilcolina, na verdade, é um neurotransmissor do parasimpático. Na aula sobre o sistema autonômico, nervoso autonômico, eu explico isso. E aí você já deve saber que o parasimpático ativa as secreções gástricas. E qual o neurotransmissor liberado pelo parasimpático? Acetilcolina. Na verdade, o parasimpático age no sistema nervoso entérico, que está em todo o tubo digestivo, favorecendo a liberação de secreção gástrica, por exemplo. Então, essa acetilcolina é liberada pelo parasimpático. Só que o que é fundamental? Para a gastrina poder agir, ela precisa agir junto com a acetilcolina, mas precisa haver também histamina, que é produzida localmente por outras células na mucosa gástrica. A histamina é produzida, por exemplo, pela simples presença do bolo alimentar no estômago. Então, o estímulo mecânico faz liberar a histamina. Então, para ter secreção de HCl, precisa haver gastrina, precisa haver acetilcolina do parasimpático e também histamina. Aí eu tenho secreção de HCl. E o detalhe aqui só mostrando o mecanismo de a bomba que está envolvida na produção de H mais e Cl menos de ácido clorídrico, tá? Na célula oxíntica. E o que esse esquema vai mostrar? Ele vai mostrar, por exemplo, aqui, ó, eu tenho as fibras do parasimpático, neurônio pós-ganglionar parasimpático, fazendo conexão nas células oxínticas ou parietais, estimulando a secreção de H+. Esse é um estímulo. Eu tenho aqui célula G, localizadas lá no antro pilórico. Peptídeos e proteínas estimulam a célula G. E o que a célula G faz? Produz gastrina. Uma das coisas que a gastrina faz, estimula a célula principal. E a célula principal secreta pepsinogênio. Então a gastrina, ela é um amplo estimulante da secreção gástrica, da secreção de suco gástrica. Não só de H+, de HCl, como eu mostrei anteriormente, mas também de
pepsinogênio. E agora olha que interessante. Como é que o estômago sabe que ele tem que produzir mais ou menos suco gástrico? Depende da concentração de peptídeos e pequenas proteínas no conteúdo do bolo alimentar. Quando você come um churrasco, que você tem muito peptídeo, o que vai acontecer? Isso vai estimular muito a produção de gastrina, que vai ativar tanto a produção de ácido quanto a produção de pepsinogênio, proporcionais para a digestão daquela quantidade de peptídeos. Olha que interessante. Por isso que quando você tem uma gastrite, que é uma inflamação na mucosa gástrica, o médico diz para você evitar a ingestão de proteínas, para que você não produza mais H+, que vai ter um efeito prejudicial sobre a mucosa gástrica. O que está mostrando aqui, um outro hormônio, cujo estímulo para a produção é H+. Então olha que interessante isso, é fundamental você consultar as referências para entender. Quando eu como muita proteína, os peptídeos, as proteínas vão estimular a célula G. Elas vão produzir gastrina, que estimula a secreção de mais ácido pelo estômago e de mais pepsinogênio. Perfeito. Mais ácido no estômago, o pH do estômago vai ficar mais ácido quanto mais proteína tiver no bolo alimentar, por efeito da gastrina. Legal que todo esse ácido e todo esse pepsinogênio vão ajudar a digerir as proteínas que estão ali presentes. Mas tem um outro detalhe. Esse ácido também vai estimular uma célula que produz um hormônio chamado secretina. E o que a secretina faz? Ela atua nas células principais, estimulando a produção de pepsinogênio. Então, quanto mais H+ no estômago, isso ativa um outro mecanismo que produz um hormônio chamado secretina. Em células do duodeno, eu tenho produção de secretina, em algumas células do final do antro pilórico. E a secretina também estimula a produção de pepsinogênio. E depois a gente vai ver que essa secretina também estimula a secreção do pâncreas, que vai neutralizar esse pH ácido quando o quimo chegar no pâncreas. Então essa secretina também tem efeito no pâncreas. Tudo bem? Então é importante consultar as referências para entender com mais profundidade o que eu estou dizendo. E aí mostrando apenas que também as fibras do parasimpático, por intermédio da acetilcolina, vão estimular as células principais também para a produção de pepsinogênio. Então, tudo bem que foi dito até agora? Então vamos sintetizar. Para produzir H+, o que eu preciso? Eu preciso de gastrina, acetilcolina do parasimpático e histamina. Esses três são estimulados. E, sendo estimulados, eles vão estimular, por sua vez, a secreção de H+. O que estimula a secreção de acetilcolina? A estimulação do parasimpático, o fato de você mastigar. Ó. Então, quando você está mastigando o estímulo oral, ele já vai desencadear uma estimulação do parasimpático sobre o estômago. A distensão gástrica também favorece a produção tanto da histamina quanto a estimulação do parasimpático. Perfeito. O que favorece a produção de gastrina? A presença de H+, que vai estimular a secreção de secretina, a presença de peptídeos e proteínas que vai estimular a secreção de gastrina diretamente. Então, todos esses fatores em conjunto. Lembrando que a presença de bolo alimentar no estômago estimula mecanicamente as células que liberam histamina, favorecendo a produção de HCl. Tá certo? Muito bem. Então, tivemos agora essa visão geral. O que é importante destacar? Que a secreção gástrica ocorre em fases. Então, você já ouviu aquela história? Quando você mastiga é importante porque o seu corpo está preparando para receber o alimento. Trocando em miúdos, o que é isso? Há fases de secreção gástrica, que são 3. Há uma fase cefálica, uma fase gástrica da secreção gástrica e uma fase intestinal. O que é isso? Eu estou me referindo aos estímulos, de onde provém os estímulos que estimulam a secreção gástrica. Se eles provêm da cabeça, eu tenho a fase cefálica. Se eles provêm do estômago, eu tenho a fase gástrica. Se eles provêm do intestino, eu tenho a fase intestinal. Então é basicamente isso. Vou comentar antes de mostrar. Quando você, estando com fome, quando você olha o alimento e sente o seu cheiro, isso já estimula a secreção gástrica. Fase cefálica. Então, estímulos visuais, estímulos gustativos, que você põe na boca e mastiga, estímulos olfativos, estimulam a secreção de suco gástrico de forma geral. Então, quer dizer que se eu ficar cheirando o alimento, eu vou ter uma gastrite, porque vai estimular a secreção gástrica? Não.
O estímulo da secreção gástrica aumenta a secreção, da fase cefálica, aumenta a secreção gástrica, mas não aumenta assim tanto. É um aumento que não é tão relevante quanto as demais fases. Então o fato de mastigar, quando você mastiga, já ouviu a sua avó falando para você não ficar mascando chiclete que faz mal para o estômago? Porque quando você mastiga, você estimula receptores orais, receptores da articulação temporomandibular, que vão estimular a fase cefálica de secreção gástrica. Tudo bem? O problema é você mastigar e não engolir nada. Aí pode ser um problema realmente. Sua avó tinha lá a sua razão. Tudo bem? Então, fase cefálica, estímulos cefálicos e estimula a secreção gástrica. Aumenta pra caramba a secreção gástrica? Aumenta um pouquinho. Aí você vai engolir, o alimento chega no estômago. No estômago, já dá pra gente saber. Eu vou ter estímulos que vão favorecer a secreção gástrica. Aí é a principal fase de secreção gástrica. É a fase gástrica. Quais são esses estímulos? Já sabemos. Os peptídeos e as proteínas presentes no suco gástrico, no bolo alimentar, que vão estimular a produção de gastrina, certo? A presença do alimento na parede do estômago, só o contato por estímulo mecânico já favorece a produção de histamina. Tudo isso já ativou o parasimpático, gastrina, mais parasimpático liberando acetilcolina, mais histamina, estimula a secreção de ácido e de pepsinogênio. Certo? E finalmente, a fase intestinal é aquele momento onde um pouco do conteúdo gástrico foi digerido, virou quimo, um pouco do bolo alimentar do estômago foi digerido, virou quimo, passou para o duodeno, o que vai acontecer? O duodeno também analisa, digamos assim, a composição química daquele quimo. E quanto mais ácido químico, a gente já viu, maior a produção de secretina que estimula a secreção gástrica, principalmente de pepsinogênio. Então essas são as fases da secreção gástrica. Vamos ver uma tabela, fase, estímulo e os estímulos sobre as células parietais especificamente. Aqui a tabela mostra estímulo da secreção de ácido clorídrico. Então é o que eu acabei de falar, na fase cefálica, uma série de reflexos condicionados relacionados à alimentação. Na fase intestinal, a distensão, tanto por ação direta, mas também produz a distensão gástrica, um peptídeo que vai estimular a produção de gastrina. Tudo bem? Os peptídeos agindo diretamente na célula G. Então isso aqui é um quadro sintético, olhe para isso com calma depois. Consulte as referências. E a fase intestinal, também existem células G, é importante destacar, a tabela está lembrando, no intestino, nas porções iniciais do duodeno. Tá certo? Mas também tem aquele estímulo da secretina, que não está aqui na tabela, mas que é um estímulo muito importante para a secreção de secretina e, consequentemente, para a secreção de pepsinogênio. Por isso que não está nessa tabela, porque está falando de célula parietal. Tá certo? Ótimo. Tem uma outra coisa que é importante destacar, que é o seguinte. A secreção de um cara chamado fator intrínseco ou fator intrínseco de Castle. Ele é secretado pelo antro pilórico. E o que é isso? A vitamina B12 é fundamental numa série de processos. Está envolvida com o processo de replicação celular, só para você ter uma ideia. Então, para fazer hemácia, uma série de processos depende da vitamina B12. O que acontece? Só que a vitamina B12 ela é sensível ao ácido. No meio ácido ela é degradada. Então, como é que a gente absorve B12? Se a absorção de B12 ela é depois do estômago, ela é no intestino delgado, graças ao fator intrínseco. Então, o que o fator intrínseco faz? Ele é produzido no estômago, estômago pH ácido. A vitamina B12 é absorvida no pH básico do duodeno. Aqui ela seria degradada. O fator intrínseco encapa a vitamina B12. Então é uma glicoproteína que encapa a B12 e favorece a passagem da B12 para o duodeno para que seja então absorvida. Então outra secreção fundamental é a secreção de fator intrínseco pela mucosa do antro pilórico. E só para a gente não esquecer, o estômago também faz, além da digestão de proteínas que eu comentei pelo suco gástrico, digestão mecânica. Existe uma série de contrações bem intensas, olha só, que podem chegar a dividir o estômago no meio, que também vão fazer um processo mecânico de digestão das partículas que eventualmente não foram mastigadas suficientemente. E finalmente, para a gente concluir, função de capacitância. Função de capacitância é função de armazenamento. Olha o que é isso. Quando você tem um compartimento e você coloca dentro do compartimento um volume, uma massa de alguma coisa, se aquele compartimento eu coloquei volume, coloquei massa e a pressão aumentou, ele não é um bom armazenador. Porque o pouco de massa que eu coloco ele já transforma em pressão. E aí isso estica o compartimento, vai saber lá o que acontece.
Isso é útil em alguns casos, não é um problema. Quem faz capacitância, o que que faz? É um compartimento que tem um volume interno, só que eu vou colocando coisa dentro e ele faz alguma coisa que eu posso colocar um monte de coisa ali que a pressão não aumenta. Então olha o que acontece no estômago. O corpo do estômago apresenta o que nós chamamos de relaxamento receptivo do corpo do estômago. O que que é isso? Quando você mastiga, os estímulos orais vão mandar informações para o estômago e antes do alimento ser deglutido, o corpo do estômago relaxa. Então eu mastiguei. As ondas elétricas foram lá no estômago, causaram relaxamento receptivo. Só depois o alimento chega, então a pressão não aumenta. Aí eu mastigo de novo, o estômago relaxa. E aí o alimento chega. Então eu posso armazenar grandes quantidades de alimento no estômago. Para você ter ideia, em condição fisiológica, o estômago pode variar de um volume de meio litro em jejum para um volume de 3 litros ou mais. Porque ele tem uma grande capacitância. O que é isso? Ele armazena volume de bolo alimentar sem aumentar a pressão. Agora, no momento que você comeu, ele foi relaxando, armazenou. Quando você mastiga, estimula o estômago e não tem mais relaxamento, porque o relaxamento tem um limite, o próximo bolo alimentar que você deglutir vai fazer o que lá dentro? Vai aumentar a pressão. É nesse momento que eu tenho a distensão gástrica que dá um sinal para o hipotálamo para que você pare de comer. É um dos fatores que inibe a sensação de fome, que é tema de outra videoaula. Mas aí o que a gente faz não respeita isso, continua comendo. Tá certo? Então vamos olhar aqui. É o que eu falei, ó, capacitância. Eu coloco o volume dentro e a pressão, ó, eu encho de volume. Ele suporta um volume com pressão pequena. Só quando a capacitância foi superada, ó, é que a pressão começa a aumentar ali dentro. Nesse momento que a pressão aumenta, estimula receptores de estiramento no corpo do estômago e aí é um estímulo para inibir a fome. Estimula lá o hipotálamo ventromedial. Tudo bem? E aqui uma animação mostrando o processo que eu comentei. Ó. A pessoa mastigou, foi uma onda elétrica, olha o que o estômago vai fazer. Ele relaxa, aí o alimento chega. Aí você vai lá e mastiga de novo. Estímulos orais, aqui é uma simplificação, né? Chega informação, estômago relaxa. Relaxamento receptivo do corpo do estômago. Aí o alimento chega. Enquanto isso está acontecendo, a pressão lá dentro não aumenta. Então ele pode armazenar grandes volumes de bolo alimentar sem incremento na pressão. Tudo bem? Perfeito. Então era isso que eu queria falar com você, conversar com você nessa videoaula. Espero que você tenha compreendido. Não esqueça de consultar as nossas referências que estão aqui indicadas. Não só essas, mas outras referências. Estude, aprofunde seus conhecimentos. Em caso de dúvida, entre em contato. Bons estudos, eu vejo você numa próxima videoaula.